Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião magna da nossa terça-feira, da reunião do CEPET. Eu tenho o prazer de poder contar com duas profissionais, a doutora Francine e a doutora Juliana. A gente tem trabalhado juntos já há muitos anos, com a Francine mais no Vita Batel, com a doutora Juliana durante todo o período que a gente ficou lá no Marcelino Champagnat, mas as duas nos ensinaram bastante nesses anos, no cuidado, em especial no doente em ventilação mecânica e depois nas estratégias de desmame, de descontinuidade da ventilação mecânica. As duas são fortes representantes da Profísio. A Profísio tem sido uma parceira nossa de muitos anos. Eu tenho muita honra de poder contar com o pessoal da Profísio dentro de diversas das nossas unidades de terapia intensiva. No período que eu pratiquei medicina intensiva de beira de leito durante bastante tempo, o pessoal da Profísio, a gente já trabalhava junto durante muito tempo, e depois com a Francine e a Juliana também. As duas são professoras da Inspirar, dão diversas aulas. A Juliana dá hoje um monte de aulas, né, no Brasil inteiro, pela Inspirar. Então, é um prazer ter vocês dando aula, e certamente a gente vai aprender bastante de desmame, da indicação ao sucesso com vocês. Não posso esquecer de falar na Maíra e no Esperidião. Sempre que eu tenho o pessoal da Profísio, eu tenho um carinho muito especial pelo pessoal da Inspirar, por todos vocês. Obrigado por estarem com a gente hoje e estamos com vocês. Fran, Ju. Bom, primeiro a gente queria agradecer o convite, né? Uma honra estar participando aqui da reunião com vocês. E a nossa ideia foi trazer um bate-papo mesmo de ventilação, principalmente falando nos desmames prolongados, nos desmames difíceis de ventilação mecânica. Bom, gente, boa noite, então. É um grande prazer, né? Conversei hoje com o Dr. Álvaro, além de um prazer, é uma grande honra estar aqui com vocês também. Muito obrigada pela lembrança, né? E a gente vai comentar um pouquinho, então, sobre a ventilação mecânica. A gente trouxe aqui sobre o desmame, né, da ventilação mecânica. A gente entende ainda, quando a gente colocou esse título da indicação ao sucesso, a gente não gostaria que a gente tivesse ainda... Não sei se abismo seria a palavra certa, né? Mas a gente queria que essas duas palavras estivessem realmente muito próximas, né? Então, acho que realmente o indicar e a gente ter o sucesso, às vezes a gente passa, né, por alguns percalços aí no meio do caminho. Mas lembrando que a partir do momento que a gente coloca o paciente na ventilação mecânica, então a gente já pensa, na verdade, em tirá-lo, né? Então... acho que tudo que a gente tem hoje de ferramentas aí para que a gente possa chegar nessa conclusão aí do desmame da ventilação mecânica é o mais importante. E acho que foi muito bem citado, né, pelas aulas que foram dadas agora e principalmente os artigos apresentados sobre a questão dos protocolos, né? Então, hoje o que a gente sabe realmente, se a gente não tem um protocolo, então talvez realmente o abismo entre uma palavra e outra aí então seja maior. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês do que é o nosso protocolo, muitos de vocês, né, já convivem com ele e tudo mais, mas além disso, né, claro que a gente conta com um protocolo e que a gente pode colocar em todos os hospitais aí que a gente está. Mas, além disso, outras coisas também podem ser discutidas aí para que, né, quem sabe, adequar um protocolo entre também uma necessidade e outra, até porque agora a gente, né, passa aí por uma pandemia no meio do caminho em que a gente tem doentes aí muito diferentes até do que a gente tinha, né?
Gente, então aqui na verdade somente uma situação básica, né? Então a gente vai relembrar um pouquinho do que a nossa literatura aí fala. Então aqui a gente tem até um documento antigo, mas principalmente se tratando aí do que é a nossa rotina, principalmente aqui brasileira, né? Então, o desmame nada mais é o seu conceito do que a transição da ventilação artificial para espontânea nesses pacientes com mais de 24 horas, né, de ventilação mecânica invasiva, levando então em consideração que quando esse paciente fica menos do que isso, a gente considera então aí a interrupção da VM, ou então também ela pode ser, né, correspondente aí ao teste de respiração espontânea, que pode ou não, né, resultar então na retirada da cânula, né, que vem a ser ou a extubação, ou então aí a decanulação, certo? Então, gente, a gente já sabia que aproximadamente 20% dos pacientes, eles necessitavam ou necessitam aí de um desmame gradual, né? Ou seja, a maioria deles a gente já poderia contar até com uma tentativa aí de uma situação mais abrupta, né? E a gente sabe aí também que aproximadamente 20% dos pacientes devem falhar aí na primeira tentativa de respiração espontânea. Eu lembro bastante toda vez que a gente apresenta os indicadores, né? Muitas vezes o doutor Álvaro fala assim para a gente, mas a gente ter um sucesso de extubação de 100% também não é tão legal, né? Pode ser que a gente esteja demorando demais para a gente desmamar os nossos pacientes. E a literatura acaba mostrando isso daí para a gente também, né? E aí, claro, né, gente, a questão do desmame, ela não é uma coisa fácil. Antigamente mesmo, com alguns protocolos existentes, hoje a gente vê, inclusive, a questão de a gente ter que avaliar esse doente de maneira individual, né? Com essa pandemia, né? Antes a gente já tinha aí aproximadamente 40% ou mais aí do tempo total, e talvez hoje a gente esteja demorando até muito mais do que isso também, né? Então, a gente sabe que o desmame hoje a gente pode iniciá-lo a partir do momento que a gente tem uma resolução total ou grande parte, né, da causa, do motivo pelo qual o paciente foi para ela. Então, por isso que eu falo que quando a gente coloca o paciente na ventilação mecânica, a gente já pensa principalmente, né, em quando tirá-lo. E a questão da reversão, então, da sedação do bloqueio neuromuscular, né? O bloqueio, claro, é muito fácil da gente entender o porquê, mas a questão da reversão da sedação, então, a gente sabe, não necessariamente o paciente precisa estar sem a sedação, né? Muitas vezes a gente precisa dela até para que o doente esteja ali tranquilo, para que a gente possa utilizar todas as nossas técnicas aí para isso. E, claro, a questão da atividade muscular respiratória, né, sendo iniciada, e também aí a redução dos parâmetros da própria máquina de ventilação mecânica. Então, acho que quando a gente fala, né, aí de desmame, não tem como a gente pensar principalmente em quem tornou isso os principais protocolos aí como sendo principais evidências. Então, acho que não tem como a gente esquecer do Brochá e do Esteban, né? Então, um artigo veio aí já de 1994, outro de 1995, em que eles acabaram comparando aí, então, 3 situações, que foi a pressão de suporte, né? O tubo T e o SMV. Hoje a gente sabe, na verdade, que o SMV ele retarda o tempo de desmame aí da ventilação mecânica, né? E, no entanto, a gente vê que, apesar dos estudos serem muito parecidos, o como eles fizeram foi um pouquinho diferente, né? Apesar do resultado ser muito parecido os dois, né? Então, os dois citam a questão do retardo do desmame no modo SMV, e também eles acabam falando que existe tubo T e pressão de suporte são muito parecidos, né? Hoje, em algumas situações, a gente acaba utilizando o tubo T principalmente para indivíduos aí cardiopatas. Quando a gente vê a questão da pressão de suporte, é um modo básico aí de ventilação mecânica que existe na maioria dos ventiladores, né? Então, por isso que acaba sendo também um protocolo básico sendo utilizado na maioria aí dos serviços, né? E uma outra situação nesse trabalho do Esteban é que ele fala que muitos pacientes não necessitam da redução gradual de suporte ventilatório, né? Mas sim da interrupção imediata. Então, talvez agora a gente tenha uma diferença aí com os pacientes de COVID, até porque a gente sabe que o bloqueio neuromuscular acaba sendo muito maior, então a perda muscular acaba aumentando aí o tempo de desmame e de ventilação mecânica, né?
Aqui, então, a gente tem o que seria, na verdade, o nosso protocolo básico. Então, pensando a partir do momento que a gente decide colocar o paciente aí na ventilação mecânica, né? Então, a gente começa ventilando aí, né, nos casos de COVID, de 4 a 6 ml, e fora disso, a gente pode ventilar aí de 6 a 8. Sempre quando a gente coloca o nosso paciente, então, na ventilação mecânica, a gente já vai direto para a análise da mecânica respiratória e como é que está realmente a troca gasosa desse paciente. E com o passar do tempo, então, a gente vai vendo a questão da interação, né, para ver se esse paciente está fazendo algum tipo de assincronia ou não, se ela pode ser tratada através do manuseio da própria ventilação mecânica, ou se a gente realmente precisa, né, da colocação, do aumento de dose de medicação e tudo mais. E caso o nosso paciente ainda, né, a gente sempre faz aquela pergunta, né, a gente resolveu o problema da ventilação mecânica? Se sim, a gente já pensa em ir para o desmame, né? E se não, a gente pensa em proteger esse pulmão, uma vez que a gente sabe aí que a ventilação mecânica é um mal necessário, né? A gente sabe que a ventilação mecânica ela pode salvar vidas, mas ao mesmo tempo, quanto mais tempo o paciente fica, a gente pode inclusive lesar mais aí esse pulmão, né? Então, analisamos a questão da interação do paciente, vemos a necessidade de estratégia protetora, e caso a gente consiga, então, reverter aí toda essa situação, a gente acaba, então, evoluindo para o desmame aí do nosso paciente. Então, o modo mais utilizado aí no nosso serviço vem a ser o modo pressão de suporte, né? Em que a gente utiliza na base aí dos 6 ml por quilograma de peso, mas fora a COVID a gente pode chegar aí nos 8, certo? E, além disso, o que a gente costuma fazer, né? Então, a gente sabe que o teste de respiração espontânea, ela é bastante importante. Então, o teste a gente faz aí com a pressão de suporte, a gente avalia durante 30 minutos e vê se o paciente acaba apresentando, então, outras situações que a gente pode acabar estubando ou colocando o paciente, então, na névoa úmida, né? Se for assim, um paciente, então, traqueostomizado. Então, de maneira geral, gente, a gente passa por esse passo a passo no que a gente tem no nosso protocolo hoje, tá? Então, a gente inicia o paciente com a pressão de suporte, certo? Então, a gente dá um tempinho aí de 15 minutos de adaptação. Se ele ficar bem, a gente já tenta, então, uma pressão de suporte aí de 7. A gente espera que dentro dessa pressão de suporte de 7, o paciente fique com uma frequência respiratória em torno de 15 a 25 incursões. E aí a gente, junto com as incursões respiratórias, a gente monitora também o padrão respiratório para ver como que ele está se comportando e também a saturação de oxigênio, certo? A partir do momento que ele atinge, então, esses 30 minutos, a gente avalia a possibilidade, então, dessa extubação. A gente vai avaliar nível de consciência, vai avaliar teste de patência também, ver gasometria, ver raio-x. Claro que a gente sabe que tudo isso em conjunto é o que vai fazer a gente estar muito perto das duas palavras indicação e sucesso, né? Agora, caso o nosso paciente ele não ultrapasse esses 15 minutos iniciais, né, ou seja, apresentando aí essa falha, a gente acaba retornando, então, o paciente para a pressão de suporte que deixa ele confortável, de 6 a 8 ml, e que a gente venha tentar um teste de respiração espontânea novamente. Então, a gente coloca como tentativa de teste de respiração espontânea a cada 2 horas, né? Então, a gente costuma dizer que, na verdade, além de ventilação mecânica, o ato de ventilar ser uma arte, né? Acho que a questão do desmame respiratório, o desmame da ventilação mecânica vem a ser a terapia de banquinho, né? O ideal seria que a gente colocasse realmente um banquinho ali do lado do paciente e a gente não saísse dali enquanto a gente não conseguisse concluir, certo? E aí, gente, caso aconteça, por exemplo, do nosso paciente não passar no teste de respiração espontânea, nós da fisioterapia acabamos, então, ajudando aí, auxiliando, dando um diagnóstico funcional. Claro que muitas vezes a gente pode entender que a falha ela pode ser clínica, mas a gente não pode esquecer também do funcional, né? Então, a gente documenta essa falha, vê o nosso diagnóstico funcional, a gente tenta tratar isso,
ok? E se não der certo, a gente retoma, então, a ventilação gentil, né? E aí a gente vai avaliando e documentando a mecânica respiratória e a gente acaba tornando isso em um ciclo. Claro que, na verdade, a gente quer tentar conseguir isso aí de primeira. Então, sempre quando a gente vê uma falha, a gente tem que ver, então, as medidas aí que podem ser adotadas para que a gente possa corrigi-las, né? Bom, então, a partir do momento que o paciente é colocado no TRE, então a gente vai fazer os ajustes individualizados mesmos da pressão de suporte, do suporte de PAV, da sensibilidade, do fluxo de base, da PIP, do rise time. Tudo isso vai ajudar a minimizar os esforços ventilatórios, diminuir o estresse pulmonar, melhora de assincronia, da divergência entre demanda ventilatória e suporte oferecido. Esses esforços e essa ventilação protetora, então a gente vai avaliar e monitorar por vários índices, né? Então a gente tem o índice de respiração rápida superficial, a P01, o delta POC, pressão muscular, a driving pressure transpulmonar, a driving pressure, a pressão de platô e o ultrassom diafragmático. Então, assim, em todo momento, a gente vai visar a proteção pulmonar e diafragmática. Aqui a gente tem os principais mecanismos de lesão, tanto do pulmão quanto do diafragma, nos esforços de ventilação espontânea. Então, a gente tem ali as assincronias, então, o duplo disparo, o disparo reverso, gerando um aumento de volume corrente, levando à injúria pulmonar, as assincronias de disparo inefetivo, ciclagem precoce ou disparo reverso no diafragma vão também levar ao miotrauma por contração excêntrica. Baixas PIPs podem gerar o efeito Pendeluft ou a teletrauma. PIPs elevadas podem gerar o barotrauma no pulmão. No diafragma, elas podem gerar atrofia longitudinal. A superassistência, então, no diafragma, vai levar à atrofia por desuso. E os esforços vigorosos, então, no pulmão, vão levar a um aumento da pressão transpulmonar, um aumento da pressão transvascular, piorando o edema já desse pulmão, e no diafragma, esses esforços vigorosos vão fazer o miotrauma concêntrico. Aqui a gente tem, então, esses autores, eles trazem para a gente os alvos de proteção na ventilação espontânea, tanto para proteção pulmonar quanto diafragmática. Então, a gente tem ali todos os parâmetros a serem observados, né? Então, o volume corrente-alvo na ventilação espontânea de 4 a 8 ml de quilograma do peso predito, a driving pressure inferior a 15 centímetros de água, avaliar as pressões de vias aéreas e as ondas, a onda de fluxo para observar a sincronia de paciente e ventilador, P01 mantendo um alvo de 1 a 4 centímetros de água, o delta POC de 8 a 20 centímetros de água, e a partir dele a gente vai poder calcular a PMUS, mantendo de 5 a 10 centímetros, a driving pressure transpulmonar, então, com valores inferiores de 15 a 20 centímetros de água, e a fração de espessamento diafragmático, mantendo ali de 15 a 30%. Aqui outros autores, então, só reforçando esses valores, né, de proteção pulmonar e diafragmática, então, além dos valores de pressão esofágica, que infelizmente ainda é longe das nossas realidades, né, mas a gente tem ali as manobras de oclusão, então, a pressão de platô inferior a 30, a driving pressure inferior a 15, a PMUS, novamente, de 5 a 10, e a P01 de 1,5 a 3,5. Aqui, então, novamente, trazendo os mecanismos de lesão, então, tanto os esforços excessivos quanto os ineficazes, né, a sub- ou a sobreassistência, gerando a PCILI, gerando assincronias e fazendo a lesão diafragmática, o uso excessivo de PIP, lesando o diafragma, os esforços excessivos, gerando atrofia por desuso.
Então, aqui a superassistência. Antes de falar da superassistência, né, a subassistência, ela já é bem clara para todos, né? A gente sabe o que avaliar, então a gente sabe que se esse paciente está em subassistência, vai ter aumento da frequência respiratória, aumento de frequência cardíaca, uso de musculatura acessória, agitação, sudorese. Mas e quando a gente pensar em superassistência, né? O que a gente vai observar? Então, a gente tem esse estudo que ele mostrou de forma bem clara. Então, volumes correntes acima de 9 ml por quilograma de peso indicam a superassistência, o índice de respiração rápida e superficial inferior a 37 ciclos por litro, a P01 inferior a 1,6 centímetros de água e frequência respiratória abaixo de 12 respirações por minuto, e sendo a frequência respiratória com uma sensibilidade de 100% para superassistência. Então, falando dos índices, só é importante reforçar, né? Assim, a avaliação desses índices, ela não vai ser exclusiva para tomada de decisão no teste de respiração espontânea. Eles vão ser auxiliares nos casos de desmames difíceis ou desmame prolongado. Então, o índice de respiração rápida e superficial, então, mais antigo do que a gente tem, né? Então, desde 91, já descrito pelo professor Tobin, ele é a razão da frequência respiratória pelo volume corrente. Ele inicialmente foi descrito para ser realizado no ventilômetro, então é feita a desconexão do paciente por 1 a 2 minutos. O volume minuto gerado dividido pela frequência vai te dar o volume corrente que o paciente está gerando, e a razão da frequência por esse volume é o índice de respiração rápida e superficial. Então, acima de 105 ciclos, tem um alto poder preditivo na falha do desmame. Abaixo de 105 ciclos por litro, vai ser bom em predizer a indicação de sucesso no desmame. E quando realizado o índice de respiração rápida e superficial na ventilação mecânica, a gente hoje tem vários ventiladores já trazendo isso de forma bem automatizada, né? No caso da ventilação, a gente vai ter como ponto de corte inferior a 80 ciclos para predizer o sucesso no desmame. A P01, então, que é a pressão negativa nos primeiros 100 milissegundos da inspiração contra uma válvula ocluída, como ela tem essa curta duração e é em fluxo zero, ela não vai ter influência na fraqueza muscular nas alterações de mecânica ventilatória, então de aumento de resistência ou de complacência. Então, ela vai estar mais referida ao drive ventilatório, depressão de comando neural ou exacerbação de drive. Como que é realizada essa manobra, né? Então, o ventilador tem que ter o software exclusivo. Então, alguns ventiladores a gente tem que ir nas configurações avançadas e realizar a manobra, outros já trazem para a gente ciclo a ciclo. Então, a gente vai realizar de 3 a 5 medidas com intervalo de 10 segundos. E os valores da P01, então, valores inferiores a 1,5 centímetros de água, vão nos indicar a superassistência, e nos valores acima de 3,5, a gente vai ter subassistência. E como preditor de falha de desmame, a gente tem um ponto de corte de 4 centímetros de água. A pressão platô e a driving pressure. Então, a gente já tem o cálculo dessas medidas bem estabelecidos na ventilação controlada, né? O paciente sedado, o paciente totalmente passivo na ventilação. Mas, recentemente, a gente já tem esses scores validados para as ventilações assistidas ou espontâneas, né? Então, quando a gente faz uma pausa inspiratória, lembrando que não são todos os ventiladores que vão deixar você fazer a pausa em pressão de suporte ou em PAV, né, nos modos espontâneos. Mas então, quando você faz a pausa inspiratória, você tem no final dessa pausa, da INS, a gente tem o relaxamento da musculatura. E isso vai gerar esse aumento na pressão de vias aéreas. Quando você não tem essa curva aumentando, então a pressão de platô sobrepondo a pressão de pico, é um indicativo de superassistência, tá? Então, a gente vai ter os valores de pressão de platô e driving pressure, são os mesmos da ventilação controlada, então
nossa pressão de platô-alvo vai ser inferior a 30 centímetros de água, nossa driving pressure inferior a 15, e a partir dessa mesma pausa inspiratória, a gente tem o índice de pressão muscular, que ele é bem validado e está associado aos esforços, né, da musculatura ventilatória. Então, esse índice vai ser dado pela pressão de platô menos a pressão inspiratória, e a gente tem como valor de referência para ele de 2 a 6 centímetros de água. Valores inferiores a 2, então vão nos dar indicativo de superassistência, e acima de 6, subassistência. O delta POC, então, que é essa deflagração na curva de pressão durante uma pausa expiratória. Então, essa deflagração até que a gente vai fazer a pausa até que a curva de pressão retorne à linha de base. Então, os valores de delta POC alvo vai ser de 8 a 20 centímetros de água. A partir do valor do delta POC, a gente pode calcular a pressão muscular e a driving pressure transpulmonar. A pressão muscular, então, vai ser pela fórmula de menos 3/4 ou 0,75 vezes o valor do delta POC. O alvo de pressão muscular seria de 5 a 10, sendo que valores acima de 13 a 15 nos indicam esforços excessivos. E a driving pressure transpulmonar, então, vai ser a pressão de pico menos a PIP, menos 2/3 do delta POC. E a driving pressure transpulmonar, a gente vai ter como alvo valores inferiores a 15. Lembrando, assim, elas são medidas validadas para os esforços, né, para a gente avaliar isso de forma não invasiva, mas não substituem a pressão esofágica. Então, o que a literatura traz é que valores de PMUs acima de 13 a 15 ou driving pressure inferiores a 16 trariam talvez uma indicação para a manometria esofágica. E a gente ainda tem a ultrassonografia diafragmática, então, ela vem sido vastamente estudada e a gente tem vários documentos que mostram a validade dela com dados objetivos para o desmame de ventilação mecânica. O que a gente vai avaliar na ultrassonografia para o desmame, né? Então, a espessura diafragmática, ela vai estar relacionada à atrofia do diafragma. A fração do espessamento diafragmático, que é dado por essa fórmula que a gente colocou aqui no slide, vai estar associada à efetividade da contração diafragmática e a excursão diafragmática, então, que vai nos dar dados objetivos sobre disfunção diafragmática. Dispensando daí o uso da fluoroscopia, né, que a gente normalmente tem bastante dificuldade para acessar. Desculpe. Aqui a gente tem, então, uma publicação recente no Jornal Brasileiro de Pneumologia, que fez uma revisão de tudo que a gente tem de publicação sobre os dados de ultrassonografia. Então, a gente tem uma fração de espessamento inferior a 20%, estaria associada à falência no desmame de ventilação mecânica. Uma fração de espessamento de 20 a 29% poderia ser associada à fraqueza muscular diafragmática. Uma fração de espessamento acima de 30% validada como preditor de sucesso no desmame de ventilação mecânica. Uma fração de espessamento de 15 a 30% está associada com menores tempos de ventilação mecânica. E a excursão diafragmática com deslocamento inferior a 1 centímetro está associado à disfunção diafragmática, podendo ser a paralisia diafragmática unilateral ou bilateral. Bom, então, gente, mediante todas essas ferramentas aí que a gente tem para utilizar, a gente acaba, então, evoluindo aí para o nosso teste de respiração espontânea, que é quando a gente vai ver, então, se a gente realmente consegue tirar, então, o nosso doente da máquina. Então, eu comentei um pouquinho ali com vocês sobre a questão de caso a gente tenha a falha, né? Seja se no primeiro teste de respiração espontânea ou se porventura isso acontecer até após uma extubação e tudo mais. Então, lembrando, né, que a gente tem aí o nosso sucesso de extubação acontecendo, né, com o paciente ficando 48 horas fora da ventilação mecânica. Mas, como eu falei para vocês, a gente da fisioterapia, a gente consegue acabar auxiliando um pouquinho com a nossa parte do diagnóstico funcional.
Então, tirando as falhas clínicas, né, que porventura o paciente pode ter, a gente tem, então, como falha no desmame de situação funcional, a diminuição da complacência pulmonar, né, ou seja, da capacidade que o pulmão tem aí de expandir. Pode ser isso, ou pode ser, então, um aumento da resistência, né, uma das propriedades aí que dificultam a entrada de ar. E caso a gente entenda que o problema do nosso doente, né, não seja pulmonar especificamente, ou seja, diminuição da complacência ou aumento da resistência, a gente vai colocar a culpa, então, aí na reserva funcional, né? Ou seja, esse paciente está com pouca musculatura. Então, significa que a gente precisa trabalhar aí um pouco mais, principalmente em conjunto, né? Tirando mais esse doente do leito, né? Diminuindo aí as medicações que podem diminuir nível de consciência, melhorando a nutrição aí desse paciente, melhorando aí também o engajamento do próprio doente também ao seu tratamento, né? Então, a gente trabalha dessas maneiras. Se a gente tem diminuição da complacência, a gente tem várias técnicas que a gente pode utilizar, desde trabalhar com o próprio ventilador, né, com que é a questão das PIPs, posicionamento para nós a fisioterapia acaba sendo, né, um coringa aí bastante importante. A gente tem a terapia manual também, a utilização da pressão positiva intermitente. Caso o problema do paciente seja o aumento da resistência, então a gente também consegue fazer isso através das nossas técnicas de higiene brônquica, ou auxílio também de medicações que podem ajudar na broncodilatação, né? Às vezes o problema pode ser com o próprio tubo, né? E a questão da baixa reserva funcional, então, que a gente tenta trabalhar a atividade física, né, com o doente. E aí a nossa prioridade é principalmente a gente tirar esse paciente do leito. Não que isso venha acontecer somente no momento que ele está em desmame, né? Porque a gente sabe que a sedestação melhora bastante a mecânica respiratória do paciente. No entanto, nós fisioterapeutas, a gente sempre acaba avaliando o desmame como prioridade, né? A gente não vê a hora da gente tirar esse paciente do leito, da ventilação mecânica, até porque a gente sabe que com isso a gente diminui o tempo de ventilação, diminui o tempo de internamento, devolve esse doente mais rápido para sua casa, para sua família, para a sociedade, né? E aí, claro que o posicionamento principal adotado vem a ser a posição de sedestação, certo? E aí, gente, tirar o paciente do leito, né? A gente sabe que para um indivíduo que está lá sedado, na ventilação mecânica, a gente sabe que isso não é fácil, mas isso faz muito bem aí para o nosso doente, né? E quando a gente vê um paciente assim, sentadinho, entubado, a gente já acha isso legal, mas nada é tão bom que não possa melhorar ainda mais, né? Então, gente, a gente teve aí no ano de 2019 a publicação das primeiras diretrizes brasileiras aí de mobilização precoce em terapia intensiva. Estava faltando esse documento para a gente aqui no Brasil, a gente, né, se guiando bastante aí também com a literatura internacional. E o que eu gosto bastante de enfatizar aqui nesse documento, né, quando esse documento ele foi feito, ele foi muito enfatizado a questão da abordagem multiprofissional. Eu sempre falo que a gente não adianta a gente ser multidisciplinar se a gente não for interdisciplinar, né? Então aqui a gente tem algumas pessoas que compõem a equipe, né? Então, o doutor Esperidião, temos a Sabrina também, que faz parte da Profísio, eu também ajudei a escrever esse documento, o Rafa também, né, tá junto aí com a gente. Então, foi um documento, assim, que mostra realmente a nossa rotina e a vontade de a gente fazer aí diferença para esses pacientes, para a gente também tirar eles mais rápido aí da ventilação mecânica, né? E com isso, gente, tendo então aí essa equipe engajada e fazer o melhor, a gente pode fazer com que essas duas palavrinhas aí estejam mais perto, tanto a indicação quanto o sucesso aí do desmame da ventilação mecânica. Aqui a gente tem um videozinho do paciente caminhando, né? E levando o ventilador mecânico também. Eu acho que isso faz bastante diferença ali para eles, né? Então, gente, é isso.
né, gostaríamos de agradecer aí a possibilidade de fazer parte deste momento aí. Eu acho que mais do que nunca a gente não vê a hora de tirar os pacientes aí da ventilação mecânica e devolver eles mais rápido aí para a sociedade. Obrigada, viu? Obrigada. Ótimo, Francine e Juliana, muito obrigado pela apresentação de vocês. Acho que ficou claro aí no dia de hoje as diversas apresentações que nós tivemos, antes das de vocês e agora. A importância da integração da equipe médica com a equipe de fisioterapia para poder executar uma ventilação mecânica eficiente e um desmame e uma descontinuidade também que leve ao sucesso desse doente. Então, nós vimos naquelas 10 dicas iniciais a importância de vocês fazerem uma boa avaliação clínica do doente, avaliar se a condição de base está realmente melhorada, ter um protocolo de desmame, executar a ventilação mecânica da forma mais protetora, com o menor tempo possível de ventilação mecânica, tudo isso já antevê, de alguma forma, um sucesso no desmame posteriormente. Acho que nós falamos pouco de uma causa frequente de insucesso, que é a maldita congestão dos doentes, né? E a gente fala bastante na hora de falar da reposição de volume, mas uma dos principais elementos que vocês devem avaliar na beira do leito é se o doente, principalmente que tem uma cardiopatia, na hora que sai da ventilação com pressão positiva e passa a uma ventilação com pressões menores, ou eventualmente com um teste de respiração espontânea com ventilação espontânea e gerando pressão negativa no tórax, esses doentes muito frequentemente geram congestão novamente. E é uma questão importante de falha da ventilação. Levando todas essas considerações, aí chega num determinado momento em que o nosso principal teste de respiração espontânea que nós temos utilizado é a pressão de suporte, como a Juliana mostrou, e a importância nesses doentes em que todas as variáveis clínicas estão controladas, ter um laudo, né, com a mecânica respiratória do porquê que esse doente eventualmente não está tendo sucesso e quais as estratégias que a gente deve executar para poder aumentar a chance de que esse doente possa sair da ventilação mecânica. Eu já disse isso várias vezes, vou dizer mais uma vez que ao longo dos meus quase 40 anos de atividade profissional, a coisa que eu mais vou me lembrar que realmente fez evolução nos doentes críticos foi que durante 20 anos a gente anestesiava os doentes e não tirava do leito. Nos últimos 20 anos a gente faz pouca sedação e tira bastante o doente do leito, né? E a Profísio e todos os profissionais da fisioterapia com quem a gente trabalhou e trabalha hoje sempre estiveram na vanguarda de retirar os doentes do leito o mais rápido possível. Quando a maior parte do pessoal não estava tirando, vocês já estavam deambulando os doentes em ventilação mecânica com precocidade e eventualmente até levando os doentes para fora das unidades de terapia intensiva. E certamente foi a coisa que para mim, na minha experiência, mais fez diferença na atividade do cuidado do doente crítico, foi essa mudança da sedação, mas principalmente essa atividade da fisioterapia na beira do leito, com sedestação precoce e várias atividades que vocês fazem, que certamente são úteis para os nossos doentes. Muito bem, acho que vamos abrir aí, eu queria ouvir um pouquinho, porque a gente viu na apresentação de vocês como é que isso é feito na prática, né, no nosso dia a dia.
Acho que na maior parte dos hospitais é dessa forma como o doente que fica em ventilação mecânica mais prolongado se inicia um processo de desmame depois de extubação. Queria ouvir um pouquinho os nossos coordenadores. Estou vendo vários aqui. Bruno Gabardo, tudo bem, Bruno? O Bruno, Danilo, a Fernanda. Tudo bem, doutor? E queria ouvir um pouquinho de vocês, qual é a experiência que vocês têm tido nesse período de Covid, em que os doentes ficaram em ventilação mecânica há muito tempo, e a experiência que vocês têm tido também da integração junto com o pessoal da fisioterapia para ter sucesso nesse desmame. Acho que eu vou falar primeiro, então. Vocês me ouvem aí? Claro, ouvindo bem, Bruno. Pode falar. Então, tá. Trabalhando no hospital que é basicamente Covid, os nossos pacientes são sempre pacientes de ventilação mecânica. Então, o que eu tento sempre discutir com os residentes, sempre com a ajuda da físio, da Lorena e da Fran, principalmente lá no hospital de reabilitação, é essa questão do desmame. A gente vê, que nem as referências que a Paula citou, a Amanda também, de 40% do tempo em desmame. Eu acho que é bem isso lá no HR, nos pacientes com Covid. E a gente, acho que uma coisa que, para reforçar mesmo essa questão da gente se preocupar ainda com a ventilação protetora no desmame, né? Eu acho que a gente fica muito preocupado em manter a ventilação protetora nos primeiros 2, 3 dias que o paciente está no início da SARA, que a gente acompanha melhor a mecânica, a drive, a complacência, e acho que às vezes a gente tem que se policiar, principalmente nessa fase de desmame. Então, quando a gente vai passar o paciente para PSV e ele começa a fazer um volume corrente muito alto, é uma coisa a gente tentar refinar, né? Essa questão de, às vezes, mexer na pressão de suporte, mexer no rise time, mexer na porcentagem de ciclagem. Acho que são ferramentas que a gente pode usar para tentar manter uma ventilação protetora antes de precisar voltar à sedação, caso o paciente esteja fazendo um volume corrente muito alto, que é muito comum. É uma coisa que a gente também faz nas discussões lá com o pessoal do INCOR, junto com a Paula, principalmente, faz lá, é questão de, às vezes, você tentar ajustar alguma coisa de pseudoanalgesia para diminuir um pouco o drive respiratório. Então, às vezes, preferir o Propofol, que diminui um pouco esse drive, o Precedex. Isso é uma coisa que a gente tem usado bastante e a gente viu que, refinando isso, a gente conseguiu melhores desfechos nos pacientes em ventilação mecânica. Uma outra coisa que a gente sempre discute lá é essa questão da complacência, que o senhor falou do balanço hídrico. Então, a gente vê que pacientes fazem muito balanço hídrico positivo mesmo, e depois de uma fase inicial, a gente se preocupar em manter esse balanço hídrico mais negativo, até porque isso vai melhorar a complacência pulmonar dos pacientes. E eu acho que é mais isso. A gente também, quando a gente tem dificuldade no desmame, lá no hospital de reabilitação, quando a gente tenta ajustar essa questão do Propofol, quando a gente tenta ajustar essa questão da ventilação, e mesmo assim a gente persiste com dificuldade, a gente acaba optando por traqueostomia de uma forma, às vezes, mais precoce, assim, sabe? A partir do 11º dia, a gente também vê um benefício nessa questão do desmame. Eu acho que é mais isso, doutor, que eu lembro agora, assim, do processo de desmame. E acho que a tua experiência, principalmente nesses últimos 6 meses, né? Aquele período de março, abril e maio foram de muita experiência com um monte de doente em ventilação mecânica e muito doente grave. Obrigado, Bruno. A Fer quer fazer algum comentário, Fer, a respeito também do HT, do HR? Oi, doutor, boa noite. O Bruno colocou, acho que super bem aí todas as questões, né, do desmame, principalmente do desafio desses doentes do Covid, mas uma coisa que também é um desafio, assim, em particular, assim, que a gente sempre se questionou muito lá no HT, é em relação a prever essa questão que o Dr. Péricles até colocou, de proteção de via aérea nos doentes, principalmente nos doentes neurológicos com TCE, né? Quantas vezes a gente
tem, teoricamente, a gente seguiu o protocolo, a gente está dentro dos critérios, mas não necessariamente o paciente está protegendo bem, ele até tem uma força, parece que ele tosse, mas que isso não se traduz, né? E depois ele não protege bem a via aérea, ele tinha nível de consciência, mas precisava de uma traqueostomia. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, para a gente desenvolver mais. Achei bem bacana o que o Dr. Péricles colocou. Obrigado, Fer. Laura e Oi, Carol. doutor. Boa noite. Oi. Danilo? Eu? Manda. Tudo bem? Bem, e você, doutor? Na verdade, eu queria... acho que muitos até que passam ali na Santa Casa já imaginam em que linha que eu vou comentar, mas eu queria tentar entender com vocês, com o pessoal do nosso time, como é que o pessoal tem lidado com a tentativa em tubo T, sabe? Eu, particularmente, gosto muito, não sei se é porque eu estou na Santa Casa e quando o doente tem fração de ejeção de 25%, é aquilo que o doutor comentou, a hora que você tira a pressão positiva, o paciente faz congestão e tudo mais, mas isso é uma pequena briga minha diária, inclusive com a nossa fisioterapia, sabe? Chegou um ponto que falaram que era proibido fazer. E eu falei, não, pessoal, pera, eu tô testando, na verdade, não o pulmão do meu doente, eu tô testando o coração do meu doente. Então, eu queria ver se o pessoal tem usado também por aí ou não, mas ali eu gosto muito, principalmente, obviamente, nos pacientes com fração de ejeção reduzida, me parece que é um teste de respiração espontânea muito válido. E o que o pessoal acha disso? Está aberta a discussão. A gente, só ouvindo aqui o Danilo, a gente já começou a concordar, né? Eu acho que tem sim o espaço para o tubo T. É importante a gente entender exatamente isso, né? O balanço hídrico e assim, muitas vezes a gente esquece dessa conferência ali, não só nas últimas 24 horas, porque pode ser que esse paciente nas últimas 24 horas fechou negativo, mas lá para trás a gente tem balanço às vezes de 5.000 positivo e quando a gente tira a pressão esse paciente falha, né? Então realmente é importante essa avaliação. Acho que o tubo T tem o espaço e nesse momento também o uso do ultrassom para a gente avaliar, né, com mais dados trazendo ali para poder ver o sucesso nesse desmame. E eu acho que também hoje, né, uma situação que a gente tem, não só referente ao tubo T, quando a gente fala do desmame em si, a gente falou de várias coisas aqui que podem ser utilizadas e tudo mais, mas muitas vezes a gente acaba ficando um pouquinho à mercê da tecnologia que as nossas máquinas têm, né? Eu acho que a pandemia agora, inclusive, fez a gente lidar muito com isso, porque, gente, eu vou ser bem sincera com você, só faltou chegar um gerador de fluxo na minha mão, né, para ventilar a paciente. Na verdade, até chegou, a gente não chegou a utilizar, né? Então, mais o tubo T, pelo fato de a gente não precisar de tecnologia para isso, né? Então, acho que é uma condição que a gente também pode acabar utilizando na falta dela. Agora, se tem realmente um paciente que acho que vale a pena a gente pensar no tubo T, é realmente o paciente cardiopata, e se a gente tiver um ecocardio aí, né, que possa mostrar para a gente realmente aí essa fração de ejeção aí dele, pode dar uma ajudinha bastante legal aí. Obrigado, Ju. Obrigado, Fran. Oi, doutor. Oi. Boa noite a todos. Acho que os comentários foram todos muito bem aplicados aí. Realmente não vou ter nenhum comentário sobre assim a aula e sobre a aula não, né? Mas sobre a parte técnica. Mas o meu comentário é um agradecimento pessoal, uma manifestação pessoal e acho que até nossa do CPET pela Fran e pela Ju. A Fran e a Ju, pessoalmente, para mim, foram grandes duas parceiras de trabalho. Trabalhei na beira do leito com a Fran diversos anos seguidos, vários. A Ju é uma grande parceira, não de beira do leito, mas de sociedade, de aula, de viagem para congresso. Então, a Profísio sempre esteve do nosso lado, e a Profísio sempre com um protocolo inovador, a Profísio sempre
buscando a inovação, buscando o que tem de mais atualizado. Então, eu queria fazer um agradecimento pessoal, tanto à Fran quanto à Ju, por elas estarem aqui conosco, dando essa aula. Mais ou menos, eu acho que eu imagino onde foi o embrião dessa aula, assim. A gente muita dificuldade de desmame dos pacientes com Covid ou pós-Covid no Vitabatel, e a gente com discussões na beira do leito, e realmente a experiência da Ju e da Fran tem como agregar muito assim, para nós, para todos nós, não só para os residentes, como para todos nós. Então, gostaria muito de agradecer e pela excelente aula, pela excelente explicação que vocês deram. A aula foi muito boa e esclarecedora. E obrigado pela Fran e pela Ju por a gente ter essa parceria de trabalho há tanto tempo. Obrigado, Rafa. A gente que tem que agradecer aí pela confiança no serviço. Tudo bem, Péricles, queria ouvir os teus comentários aí, como especialista na área, e acho que estamos ansiosos, aguardando as tuas considerações. Bom, os especialistas já falaram ali, mas inicialmente eu só queria comentar em relação ao questionamento que foi feito do tubo T, particularmente do paciente cardiopata. Há 2 anos atrás saiu um estudo que supostamente tentou destruir o tubo T em relação à pressão de suporte. Foi até um estudo um pouco, para mim, surpreendente, que eu não achava que alguém estava testando mais isso, e mostrando supostamente um benefício da pressão de suporte em relação ao tubo T nos pacientes clínicos e com ventilação mecânica mais prolongada, mas deixando bem claro que era um TRE feito com tempo mais longo, com 2 horas. Então, é uma coisa que também, na prática clínica, a gente já percebe que quando você faz o TRE, em 30 minutos, 20 minutos, você já determinou que o paciente está passando ou não no teste. Realmente 2 horas seria meio sacanagem mesmo. Então, foi um estudo feito para combater o tubo T. Mas essa questão do paciente cardiopata com potencial de fazer edema agudo de pulmão no teste, isso é um desafio quase que filosófico também, porque existem 2 vertentes que ficam bem claras. Uma é, já que eu quero fazer esse desafio, então é melhor colocar em tubo T, porque eu desafio o paciente não pressurizado, porque a pressurização pode ser útil para ele. A outra vertente diz, então, já que você tem medo da despressurização, mantém não invasiva depois que estubar. Então, continue com essa ideia. Eu acho que as 2 coisas são verdadeiras, digamos assim, lembrando que é um paciente, se você detecta esse risco, possibilidade de usar a ventilação mecânica não invasiva. Não há medicina baseada em evidência clara em relação a isso. O que há é o DPOC, realmente, mas é um paciente que, particularmente quando há o risco da congestão, continuar com pressão não positiva depois da extubação, ou seja, manter com pressão, ventilação mecânica não invasiva, ou se você tiver o catéter nasal de alto fluxo. A aula foi excelente. Eu estava estranhando assim falar pouco de mobilização, digamos assim, mas aí elas fecharam com chave de ouro, transformando a pouca palavra, digamos assim, em imagens, aí mostrando muito mais claramente. Realmente, assim, a mobilização é uma contribuição fantástica e que extrapola a terapia intensiva, que fique bem claro, né? Quando a gente avalia o pós-UTI, uma das principais benefícios é a mobilização, e, curiosamente, a mobilização ultra precoce é a que tem mais resultados. Quando se compara fazer mobilização ultra precoce, vamos dizer assim, durante a ventilação mecânica, precoce e só começando depois da UTI, a única que teve impacto, a que teve impacto maior realmente foi a mobilização mais precoce, inclusive a longo prazo, diminuindo o delírio durante a UTI e a longo prazo nas avaliações psiquiátricas e de força muscular a longo prazo. Então, realmente, você vai tirar o paciente mais precocemente, você vai sentir mais o benefício imediato e a longo prazo isso há um resultado já
bem mensurável, digamos assim. Tá? E eu queria perguntar para a Fran e para a Ju, a Paymax, isso é uma entidade da Idade da Pedra? Ainda existe espaço para Paymax? Quais os índices que na prática vocês têm utilizado e quais entidades? Tudo ficou um pouco conectar o paciente, digamos assim, pelo menos naquela fase inicial. Mas como é que vocês fazem hoje em dia na prática? Se ainda há um espaço para ficar algumas mensurações dessa natureza? Acho que sim, a gente tem, infelizmente não são todos os serviços que a gente tem o manuvacômetro para poder fazer de forma efetiva, mas a gente tem em alguns ventiladores a possibilidade do NIF ou alguns até com a Paymax mesmo. Acho que a gente vai utilizar principalmente esses índices na hora de prescrever o treinamento muscular para os pacientes. Então, assim, não tanto no processo de desmame como preditor, mas sim para a prescrição do exercício. Para esse paciente, ele tem o espaço, sim. E uma outra coisa também é que, assim, apesar de a gente ter... Existe a possibilidade, então, do manuvacômetro, existe a possibilidade da Paymax pelo ventilador mecânico, só que, no entanto, a gente vê que a Paymax, ela avalia a musculatura respiratória em si, né? E hoje a gente tem que pensar que, na verdade, a musculatura do paciente a gente precisa avaliar como um todo, né? Eu costumo dizer assim, o diafragma, na verdade, ele leva aí a moral de ser o principal músculo respiratório, mas se a gente avaliar as origens e inserções dele, eles são distantes uma das outras, o que acaba o tornando estável. Então, além da musculatura respiratória, a gente precisa de todo um arcabouço também que venha a ser a nossa musculatura sistêmica. E uma das coisas que tem sido utilizada agora, e que a gente até pode fazer um link entre força muscular respiratória e o global, é a dinamometria, né? Então, tem estudos já que falam sobre isso, alguns dos nossos serviços também têm o dinamômetro aí que a gente pode utilizar. Então, é uma ferramenta a mais aí que acaba tendo. Eu, particularmente, Juliana, sou muito mais fã da dinamometria do que analisar apenas a musculatura respiratória, né? Acho que a musculatura respiratória pode sim te falar uma situação de desmame, mas eu acho que a gente, principalmente aqui como FIS, a gente quer ver o doente lá na frente, fora da máquina e fazendo todas as suas atividades da vida diária. Ótimo. Legal. Mirela, estamos com você, Mi. Oi? Oi? Queria ter suas considerações aí que são importantes. Eu queria... Oi, Juliana. Oi, Francine. Tudo bem? Tudo bem. Então, bem. Eu queria voltar àquela questão do Danilo e lembrar que eu e você, Álvaro, somos do tempo do tubo T ponto. Então, não tinha pressão de suporte, era ventilação controlada, SMV e tubo T. E foi uma vida só com desmame com tubo T e tem uma das coisas que não caiu ao longo desses 30 anos foi o tubo T. Né? Então, continue usando o tubo T. Deixava o doente entubado e colocava um catéterzinho de oxigênio no... Então, naquele tempo não havia nem essa história muito de que a gente deixava nebulizando, e mais ainda, não tinha nem a história das 2 horas e 30 minutos, você deixava não sei quantas horas a gente deixava para ter certeza que não ia acontecer nada. Enfim, essas coisas felizmente mudaram, né? Depois do estudo, comparando 30 minutos, 2 horas, então a gente mudou aí um pouco a maneira como a gente usa, mudou muito, né? Como a gente usa o tubo T, mas não teve nada que provasse, nenhum estudo que provasse que a PSV realmente fosse superior. Então, o que eu acho também é que, eu já ia comentar anteriormente, é que a gente usa pouco a não invasiva na saída. A gente usa muito não invasiva, mas pouco na saída. Então,
talvez a identificação de um grupo de pacientes, aquele DPOC, aquele que teve um desmame mais difícil, aquele que pode evoluir com congestão pulmonar, o cardiopata, talvez ele se beneficie da não invasiva na saída, né? E a gente ainda usa muito máscara na saída, suporte respiratório pós-extubação, né? Isso, eu estou falando pós-extubação, exatamente. Então, identificar depois do desmame, da extubação, aquele doente que eventualmente ele se beneficiaria de usar uma ventilação não invasiva. Eu acho que a gente usa pouco essa indicação, né? Acho que essa seleção ela poderia ter sido feita. De todo modo, a gente tem realmente um viés aí, que é o viés de que a gente tem pouca falha de desmame, que é um dos nossos indicadores em todas as UTIs, né? E a gente tem pouca falha de extubação. Então, não sei se a gente deixa, de fato, o doente muito tempo, ele poderia ter saído antes, e por isso que a gente tem tão baixa, a maioria das vezes a gente tem sucesso no desmame de 100%, falha da extubação de 0%. Então, quanto tempo ficou esse doente na ventilação mecânica para dar tão certo assim, se é tão diferente, e é um pouco diferente na literatura. Então, acho que tem uma oportunidade de melhoria e de diminuir o tempo de ventilação mecânica, né? Se a gente não está demorando muito tempo para fazer o teste de respiração espontânea. Acho que basicamente será isso, defender o tubo T, ver se a gente não está demorando muito para fazer o teste e usar mais ventilação não invasiva em alguns grupos de doente pós-extubação. Obrigada. Valeu, doutora Mirella, uma das coisas eu queria que vocês comentassem um pouquinho esse suporte respiratório pós-extubação. Eu falei com a Ju agora, logo que a gente terminou, eu falei, se a gente conseguir falar sobre a não invasiva e o alto fluxo, né? Claro. Acho que sim, tem, né, muito espaço para a gente, realmente, durante colocando o paciente em TRE, já identificar os pacientes que têm risco de falhar no processo de extubação, no processo de desmame, e, né, já lançar a mão. Então, extubar o paciente, colocar direto na ventilação não invasiva, ali um tempo em torno de 2 horas. Após esse tempo, já tive alguns desmames que eu fiz dessa forma, após o processo do desmame na ventilação não invasiva, ainda deixando o paciente em alto fluxo. Então, fazer esse descalonamento, né, gradual do suporte. Quando a gente tem a possibilidade dos recursos, eu acho que tem a gente tem um bom sucesso aí nessa evolução, e aí nesse tempo de ventilação não invasiva, não só no primeiro dia, como nos dias subsequentes, aproveitar esse período para mobilizar o paciente durante o processo do suporte, né? O paciente, a gente vai estar dando uma possibilidade de melhorar essa reserva do doente. Então, acho que é bem importante usar tanto a VNI facilitadora quanto o alto fluxo. E eu acho que essa é uma situação também, porque eu sempre falo assim, né? Por eu também ter especialidade em neopediatria, eu vejo assim, a ventilação mecânica neopediátrica, ela está muito atrás do que hoje é a ventilação mecânica do adulto, né? Mas realmente, se tem uma coisa que a gente poderia puxar realmente para a parte do adulto, é que na ventilação mecânica neopediátrica, principalmente na neonatologia, muitas vezes a gente já estuba o paciente fazendo o desmame dele na ventilação não invasiva, né? Então, acho que essa é uma situação que a gente teria que aprender aí um pouquinho mais com o pessoal da Neoped aí também. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Acho que nós já estamos chegando no final. Algum comentário a mais, Péricles? Não, parabéns. Quando a gente falava de desmame difícil, uma imagem que sempre surgia é a imagem da mitologia do Sísifo, aquele indivíduo que foi condenado a empurrar a pedra ladeira acima e quase chegando lá, a pedra escorrega e cai. Então, a mensagem é: não se sintam assim, porque mesmo nos desmames mais difíceis se consegue levar a pedra lá em cima, né? Principalmente com esse trabalho multiprofissional. Eu acho que isso é mais importante. Muito mais do que a tecnologia, o trabalho multiprofissional. Parabéns.
Muito bem, eu quero agradecer a todos, agradecer em especial a doutora Francina e a doutora Juliana pela apresentação e pela motivação da gente poder revisitar esse tema importante. Ele estava meio que colocado de lado, mas agora nós voltamos a colocar ele na nossa imagem principal novamente, e acho que ficou bastante claro de que esse não é um doente fácil, algumas vezes, né? Muitas vezes ele é, né? Muitas vezes até você evolui para uma extubação direta, mas principalmente esses doentes que têm muita doença no pulmão, que ficam mais tempo em ventilação mecânica, que têm muita comorbidade, acabam tendo um desmame difícil, um desmame prolongado, e essa atividade multiprofissional de avaliação do doente diuturnamente, a ideia de colocar um banquinho do lado e de fazer isso com cuidado, com várias estratégias diferentes, e de não desistir, de fazer um diagnóstico funcional desse doente, naqueles doentes que ficam mais difíceis de serem retirados, e mudar as estratégias. Acho que ficou claro, sem que a gente tenha uma prescrição, mas da necessidade de poder conhecer fisiologia, de conhecer o quadro clínico do doente e as diversas estratégias que a gente tem à disposição na beira do leito. E a necessidade da gente poder fazer a integração clínica dos médicos e dos fisioterapeutas na beira do leito de uma forma constante. Obrigado e uma boa noite a todos. Tchau. Obrigado.